Olá, vamos para mais uma aula hoje de desenvolvimento humano. Hoje nós vamos trabalhar a parte de ovulação e ciclo menstrual. Na última aula a gente trabalhou um pouco sobre a gametogênese, que seria exatamente a formação dos gametas. Nós vimos tanto o processo de formação de gametas femininos, o óvulo, e o gameta masculino, o espermatozoide. Hoje nós vamos verificar um pouquinho do desenvolvimento do gameta feminino e qual o seu estímulo no processo hormonal, como que ocorre então a liberação de hormônios, quais são os tipos de hormônios que são liberados e quais são as glândulas no corpo feminino que contribuem para essa liberação hormonal e ocorrer exatamente o processo da ovulação. Quando a gente fala em ovulação e ciclo menstrual, a gente está falando de uma frequência hormonal que vai acontecer no corpo feminino. E um dos hormônios que são liberados, dois hormônios são estimulados, liberados por uma glândula que nós temos no nosso sistema nervoso, que é classificado como uma glândula mestra, que é a hipófise. Essa hipófise ela vai ser estimulada pelo hipotálamo. O hipotálamo vai liberar um hormônio chamado GnRH, gonadotrofina, e esse hormônio vai atuar sobre a hipófise, estimulando a hipófise, está liberando dois hormônios, que é o FSH, hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, hormônio luteizante. Como o próprio nome já diz, folículo estimulante é um hormônio que vai estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. E o luteizante é um hormônio que vai influenciar na liberação desse ovócito que está sendo desenvolvido ali no interior desse folículo. Conforme ocorre a liberação desses dois hormônios que são liberados pela hipófise, esses dois hormônios FSH e o hormônio LH, eles vão estar atuando sobre os dois ovários, onde os dois ovários também vão estar realizando a produção de dois hormônios muito importantes, que seria o estrógeno ou estrogênio e a progesterona. Então seriam os dois hormônios ovarianos que são liberados através do ovário pelo processo de ovulação. O processo de ovulação é muito importante para que ocorra o processo da reprodução. Se a gente não tem a liberação do óvulo, a gente então não tem o processo da reprodução. O óvulo ele precisa sair aqui do interior do ovário, percorrer a região aqui da tuba uterina, parar na tuba uterina e esperar a fecundação. Se esse óvulo, esse ovócito, ele não sai do ovário, a gente não vai ter nenhuma célula aqui esperando o espermatozoide para ocorrer o processo de fecundação. Para ocorrer a reprodução é muito importante e é fundamental que ocorra a ovulação. Sem ovulação a gente não tem reprodução. Então é um ciclo que faz parte da vida, um ciclo que vai permitir a manutenção dos seres vivos, porque sem ovulação a gente não tem a reprodução. Vamos compreender então um pouquinho como que ocorre o estímulo de cada hormônio desse no processo de ovulação e dentro do ciclo menstrual. Como que ocorre a atuação do hormônio FSH e o hormônio LH e quais seriam as funções do hormônio estrógeno e progesterona. Como esses hormônios eles participam ali no processo da ovulação, qual a importância deles para o processo da reprodução. Aqui a gente consegue ver vários gráficos, onde a gente consegue ver aqui muitas informações, mas vamos ver de forma detalhada cada informação dessa para a gente compreender melhor. Aqui eu tenho uma representação em dias, que um ciclo menstrual normal, que geralmente não acontece com as mulheres, raramente uma mulher vai ter esse ciclo de 28 dias certinho, mas ele é em torno de 28 dias.
Como eu começo a contar o dia inicial do ciclo, a partir do primeiro dia de sangramento? Então você conta, esse ciclo vai ter que fechar em 28 dias. O que acontece? Nesse período aqui, do primeiro até o quinto dia, é o período que vai ocorrer o processo da menstruação, o período do sangramento. Do primeiro até o terceiro dia, geralmente é aquele sangramento mais intenso. Do quarto dia em diante, geralmente é só um resquício, só resíduos ali ainda que estão sendo eliminados. Mas o sangramento mesmo, ele tende a se concentrar entre o primeiro e terceiro dia. E aí depois já começa então a recuperação do tecido uterino. Aqui eu tenho o endométrio, que seria o tecido de revestimento mais interno ali do útero, que é um tecido que vai receber a implantação do embrião, onde vai receber então a fixação do embrião. Então esse tecido ele precisa estar bem recuperado após um sangramento para receber o embrião, caso ocorra a fecundação. Vamos entender então como seria a atuação dos hormônios. Eu falei para vocês que nós temos dois hormônios que são liberados pela hipófise. O FSH, o hormônio representado aqui em verde, e o LH, o hormônio representado aqui em amarelo. Nesse período aqui que está ocorrendo o sangramento, a gente tem uma queda aqui no final de dois hormônios que são liberados pelo nosso ovário, são liberados pelo ovócito, durante o período de desenvolvimento do ovócito. E quando tem a queda desses hormônios aqui, automaticamente a gente vai ter o aumento do hormônio FSH. E depois a gente vai perceber o aumento do hormônio LH. O que a gente consegue entender? Que a função do hormônio FSH é exatamente fazer o quê? Estimular o desenvolvimento do folículo. O folículo ele está protegendo o ovócito, que é o gameta feminino. O que esse FSH liberado pela hipófise vai fazer? Ele vai estimular o desenvolvimento desse folículo. Então aqui quando a gente percebe o aumento desse FSH, a gente percebe que o folículo ele vai se desenvolvendo. E quando esse folículo vai desenvolvendo, o ovócito que está aqui no interior do folículo começa a produzir um hormônio, onde esse hormônio é o estrogênio ou estrógeno. Esse estrogênio ele vai ser produzido pelo ovócito, lá no ovário. Então, quando a gente percebe o aumento desse hormônio, a gente percebe exatamente também o aumento desse folículo, a gente percebe o desenvolvimento do ovócito, que vai estimular a liberação desse hormônio. Então, aqui a gente percebe que conforme aumenta o estrogênio, a gente vai perceber uma queda do FSH. Por quê? Aqui a gente percebe que o folículo já foi estimulado. A função do FSH é estimular o desenvolvimento do folículo. Ele estimulou o desenvolvimento do folículo, então agora esse folículo precisa se romper e liberar o ovócito. Quem vai estimular o rompimento do folículo? O hormônio LH. Esse hormônio LH ele é estimulado, a produção dele ocorre na hipófise. Então esse hormônio aqui, quando ele chega no seu maior pico, é o período que está ocorrendo a ovulação. Então, uma mulher que tem um ciclo de 28 dias, o período da ovulação vai ocorrer por volta do 14º dia. A gente considera 4 dias antes e 4 dias depois. Pode estar dentro do período fértil, mas aproximadamente no 14º dia, ela terá um aumento, ela terá um pico de LH, onde vai ocorrer o estímulo do rompimento do folículo e a liberação do ovócito.
Nesse momento, o ovócito vai conseguir sair de dentro do ovário e migrar para a tuba uterina. Nesse momento, ocorreu a ovulação. Esse momento aqui, a mulher está apta para engravidar, porque ela já liberou o gameta para a tuba uterina para que ocorra, assim, o encontro do espermatozoide. Nesse momento aqui, a mulher ela pode perceber a presença de um corrimento com característica mucosa transparente, sem nenhum cheiro específico, que seria exatamente o tampão do colo uterino, preparando o corpo feminino para o processo da fecundação. Quando a gente percebe aqui que ocorreu a liberação do ovócito, olha o que a gente observa, uma queda de estrógeno, de estrogênio, que seria exatamente o porquê. Quem libera o estrogênio? O ovócito. Ele saiu de dentro do folículo, então ele automaticamente para de produzir esse hormônio, o estrogênio. Então a gente percebe uma queda gradativa nos níveis de estrogênio. E aí a gente percebe a formação de uma outra estrutura que seria chamada de corpo lúteo ou corpo amarelo, que seria exatamente o que? Esse folículo aqui. Ele libera apenas o ovócito para a tuba uterina. O folículo ele fica ali. E aí esse folículo ele vai se cicatrizando, cicatrizando até ele se degenerar. Aqui a função desse folículo aqui, desse corpo lúteo ou esse corpo amarelo, seria exatamente o quê? Aumentar a produção de progesterona, que estava bem baixinha, aumentar a produção de progesterona e voltar a produzir o estrogênio. O estrogênio ele não será produzido na mesma quantidade que ele foi produzido pelo desenvolvimento do ovócito, mas ele vai voltar a ser produzido. Qual o papel do estrogênio? O papel do estrogênio é preparar o endométrio para receber o embrião. Eu estou tendo um ovócito que está se desenvolvendo, está quase saindo de dentro do ovário para ir para a tuba uterina e ser fecundado. Automaticamente os hormônios femininos já começam a preparar o útero para receber um embrião. A gente já começa a observar, conforme a gente percebe o aumento de estrogênio, a gente começa a perceber a recuperação do endométrio. A gente começa a perceber o espessamento desse endométrio. Então a gente tem um endométrio que está todo recuperado, esperando a implantação do embrião. O que a gente consegue perceber então? Que a progesterona, a função dela é manter o endométrio na sua condição normal. E aí automaticamente a gente vai ter a manutenção dessa progesterona em níveis ideais e a manutenção do estrógeno. E quando eu percebo o aumento de progesterona e o aumento de estrógeno, eu percebo uma queda gradativa considerável do hormônio LH e do hormônio FSH. Lembrando o que o hormônio FSH e LH estimula? Eles vão estimular o desenvolvimento do óvulo, eles vão estimular o processo de ovulação. Se a mulher engravidar nesse período, ela não pode ovular em seguida, ela tem que manter aquele útero ali para o desenvolvimento do embrião. Então, se eu mantenho meus níveis de progesterona e estrógeno em alta, eu vou conseguir impedir o aumento do FSH e LH. Automaticamente eu não terei o desenvolvimento de um ovócito, eu não terei o processo de ovulação. Além de recuperar o tecido uterino, prepará-lo para uma próxima, preparar ele para uma gravidez, eu vou ter então o aumento de progesterona e estrogênio, eu vou ter um controle no processo de ovulação. Por quê?
Conforme esses níveis hormonais de progesterona e estrogênio estão em alta, eu tenho um feedback negativo sobre o FSH e LH e automaticamente eu tenho a queda de FSH e LH. Automaticamente eu não terei o processo de ovulação. Quando os níveis de progesterona e estrógeno eles vão baixando, automaticamente eu terei uma descamação do tecido endométrio e terei o sangramento. E baixando os níveis de progesterona e estrógeno, quais são os hormônios que vão aumentar? FSH e LH. Eu vou começar o processo todo novamente. Então, baixou os níveis de progesterona e estrógeno, eu vou ter uma descamação no endométrio, que seria a menstruação. E nesse período eu vou começar a perceber o aumento do hormônio FSH e LH, estimulando um novo processo de ovulação. E o porquê da TPM? O porquê da TPM é exatamente porque nesse período aqui, eu vou perceber que não está ocorrendo a fecundação, que é o que o corpo se preparou. O corpo feminino teve todo um desgaste, gastou energia preparando o útero para receber o embrião e o embrião não chegou. Então, automaticamente, eu vou perceber uma certa mudança no humor, exatamente influenciada pela não fecundação. Então, vai ser influenciada pela queda de progesterona e estrógeno, que seria, então, essa TPM, esse mau humor, que vai ser influenciada, então, pela queda de progesterona e estrógeno, que queriam ficar ali em alta, mantendo o desenvolvimento de um embrião, mas não aconteceu. E como seria a ação da pílula de anticoncepcional? Quando a pessoa usa o anticoncepcional, o que ela está ingerindo? Ela está ingerindo hormônio. Ela está ingerindo o estrogênio e a progesterona. Qual a função do estrogênio e progesterona? Evitar o processo de ovulação. Então, conforme a gente tem um aumento de progesterona e estrogênio, a gente tem uma queda dos hormônios LH e FSH. Automaticamente, eu não terei a ovulação. Essa é a função do anticoncepcional. Como são os dois hormônios que evitam o processo de ovulação, progesterona e estrogênio, o que a gente vai encontrar nesse medicamento são esses hormônios. O problema é que a gente encontra eles em altos níveis, para eles conseguirem então sempre manter aquele pico hormonal sem o processo de permitir o aumento de LH e FSH, porque daí não ocorre a ovulação. Automaticamente não ocorre o processo da fecundação, eu não terei uma gravidez. E temos também o hormônio HCG, que é o hormônio gonadotrofina coriônica humana. Esse hormônio, inicialmente, vai ser liberado pelo embrião, onde esse hormônio ele vai impedir o processo de ovulação. Ele vai conseguir manter os níveis hormonais ali de progesterona e estrógeno, porque esses níveis hormonais de progesterona e estrógeno, eles eram mantidos pelo corpo lúteo. Esse corpo lúteo ele foi cicatrizando, fechou a cicatriz. Então, a progesterona e o estrogênio que era liberado por esse corpo lúteo não tem mais. Ocorreu a fecundação. E aí, como que vai ocorrer a manutenção desses níveis hormonais aqui? Para que não ocorra o desenvolvimento de uma nova ovulação e a mulher engravide novamente. Então, para ocorrer isso, o embrião começa a liberar o hormônio HCG, onde esse hormônio HCG ele vai manter os níveis de progesterona e estrógeno em alta, evitando assim o aumento dos hormônios que vão estimular o processo de ovulação. Quando surge então a placenta, a gente vai ter então a placenta produzindo esse hormônio durante todo o período da gravidez. A placenta vai estar produzindo o hormônio HCG durante todo o período da gravidez, impedindo
permitindo assim a ovulação, impedindo o sangramento e permitindo com que o embrião possa conseguir se desenvolver de forma ideal, sem nenhuma interrupção. Automaticamente a gente consegue manter o equilíbrio hormonal. A gente vai conseguir manter progesterona e estrógeno em alta, FSH e LH em baixa. Então eu não terei o desenvolvimento de um novo ovócito, eu não terei uma ovulação no período gestacional. Aquele útero ficará somente para o embrião, somente para o desenvolvimento daquele feto. Porque inicialmente quem começou a controlar isso, mantém alto o estrogênio e a progesterona, o embrião. Depois que o corpo lúteo se degenera, significa, se não ocorrer a menstruação, significa que a mulher está grávida. Então, para que mantenha-se os níveis de progesterona e estrógeno em alta, para que a gente consiga ter uma integridade do tecido uterino e não ocorra o sangramento e nem a ovulação, a gente precisa então manter essa produção hormonal estável. Quem vai fazer isso quando a gente não tiver mais o corpo lúteo ali liberando? O embrião. Após a formação da placenta, a placenta passa a produzir o hormônio da gravidez, que é o HCG, que inicialmente era produzido pelo embrião. A placenta passa a produzir esse hormônio HCG, onde esse hormônio HCG vai manter esse equilíbrio aqui durante os 9 meses. Vai manter esse nível de progesterona e estrógeno estável, mantendo a integridade da parede uterina e evitando assim o sangramento e a ovulação. Então isso seria o ciclo menstrual. O que a gente percebe? Que quando a gente tem uma queda de progesterona e estrogênio, a gente começa a perder essa parede uterina porque ela vai se descamando, inicia o processo menstrual. Entre o primeiro e quinto dia, até o primeiro e terceiro dia da menstruação, sangramento mais excessivo. Do quarto ao quinto dia ou do quarto ao sétimo dia, apenas resíduos, apenas resquício da menstruação. Nesse período aqui, eu preciso recuperar então a parede uterina. Quem vai começar a liberar o hormônio que inicia a recuperação da parede uterina? O ovócito. Mas o ovócito não está se desenvolvendo ainda, então eu teria a liberação do FSH, hormônio folículo estimulante, que vai estimular o meu ovócito pela minha hipófise. A minha hipófise vai liberar esse FSH, ele vai agir sobre o folículo e vai estimular o seu crescimento, seu desenvolvimento. Automaticamente o folículo vai desenvolvendo, estrogênio vai sendo liberado. Quando esse folículo atinge o seu alvo de desenvolvimento, ele para de receber o estímulo do hormônio FSH e começa a receber o estímulo do hormônio LH. O hormônio LH induz exatamente o que? O rompimento do folículo. O folículo se rompe, o ovócito sai. Ele sai de dentro do ovário e vai ali para a tuba, fica ali esperando a fecundação pelo espermatozoide. Nesse momento que ocorreu a ovulação, eu tive o rompimento do folículo e a saída do ovócito, eu percebo uma queda no hormônio que o ovócito liberava, o estrogênio. E aí o corpo lúteo, que seria esse folículo, começa a se cicatrizar, ele se fecha e começa a produzir 2 hormônios, progesterona e estrogênio. Conforme eu vou percebendo a cicatriz, a diminuição desse corpo lúteo, eu vou percebendo a queda nos níveis hormonais. E eu vou fechando o ciclo menstrual normal, que é de 28 dias, mas não acontece com a maioria das mulheres um ciclo de 28 dias. E aí lembrando que a função do hormônio HCG é manter os níveis de progesterona e estrogênio na quantidade ideal para manter a condição da parede uterina e evitar o sangramento e uma nova ovulação. Então seria isso que a gente precisava ver hoje para a gente compreender um pouquinho desse processo
processos de ovulação e do ciclo menstrual.